As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante. Olá, Selma. Antes de mais, muito obrigado por estares aqui presente nas Quintas do Avante. É um prazer ter-te aqui para falares connosco um pouco sobre ti e sobre a festa. E começando pela festa, o que é que a Festa do Avante significa para ti? Olha, a festa, quer dizer, olá, em primeiro lugar, é um prazer poder estar aqui à conversa contigo. Em primeiro lugar, eu acho que há um lugar meio histórico, há alguma nostalgia para mim enquanto uma pequenita que veio para Portugal muito cedo e cujos pais, a minha mãe em particular, tinham fortes ligações com o Partido Comunista pelo seu percurso profissional, mas mais do que as convicções políticas, havia uma conexão dos estudantes moçambicanos forte com a festa e que fazia com que nós fôssemos um bocadinho ao encontro uns dos outros. Os estudantes moçambicanos iam à Festa do Avante porque havia sempre uma banquinha dos moçambicanos, e então há um lugar na história para mim que me é muito querido perante a Festa do Avante, ao qual eu não posso nem esquecer nem deixar de lembrar. Depois, acho que assim, a nível familiar é um bocadinho esse ponto de partida. Era o sítio onde eu tinha uma tia que vendia chamuças, e nós íamos, enquanto moçambicanos, encontrar. Depois acho que foi assim o primeiro, entre aspas, festival ao qual eu fui com uma amiga, as duas sozinhas. Entramos na Festa do Avante, eu já não me lembro em que ano, mas ainda era nos anos 90. Eu lembro que foi a primeira vez que eu vi um punk sem ser numa revista ou ser numa televisão, e aquela diversidade toda foi algo que na altura me deixou muito encantada e assim um bocadinho curiosa sobre outras formas de estar. E depois, pronto, obviamente há muitas histórias que tenho na Festa do Avante enquanto cantora, enquanto intérprete. Esta é a primeira vez que eu estarei na festa a solo. Mas eu já estive na Festa do Avante. Lembro-me que houve um ano em que eu saí de um palco em que estava a cantar com o Faith Gospel Choir, que era um coro de gospel onde eu cantava na altura, e fui a correr, tinha a roupa por baixo de Ray Gunn, e fui a correr para o outro palco a tocar com o Ray Gunn, e a seguir mais tarde ainda fui tocar com os Cacique 97, e tenho muitas histórias, muitos concertos nos quais participei, muitos concertos que vi também que me emocionaram e que me tocaram. Então pronto, esta é a versão mais curta da minha resposta. Tens alguma história? Já falaste dessa história de ir de um concerto para outro a correr? Tens alguma história que te tenha marcado no Avante enquanto artista ou enquanto público? Uma história específica que te lembres? Nesse concerto do gospel, nós estávamos tão entusiasmados. Eu lembro perfeitamente do Ruben ter ido assistir ao nosso ensaio, e na altura eu, sendo responsável pelo coro, ter dito tipo, bom, nós vamos cantar coisas religiosas porque este é o caráter do nosso coro. E ele, pois eu sei. E para nós era assim um bocadinho estranho, entre aspas, que uma festa com uma determinada conotação política que recebesse bem as nossas mensagens. Eu lembro perfeitamente de ter dito, bom, pronto, podem acontecer coisas estranhas ao longo do concerto, e foi muito engraçado porque nós depois estávamos em palco e nós éramos muitos, e houve mais ainda que quiseram participar, e as pessoas estavam tão entusiasmadas, eram no palco 1º de Maio, estavam tão animadas entre público e nós que estávamos a cantar, que às tantas o estrado parte e os cantores que estavam no estrado de trás
caem, mas continuam a cantar e continuam a tocar. Ninguém se apercebeu, mas há um vídeo, é muito engraçado porque acho que foi mesmo na última música, que era o Happy Day, e há um vídeo que ainda circula, em que se vê perfeitamente assim, uma grande festa, toda a gente a bater palmas e o palco a cair e os músicos a continuarem a tocar. Então acho que existe um bocadinho esta energia também, que é essa conexão, não é? Entre o público e o palco. Sim, sem fronteiras, sem acessão de pessoas, né? E acho que este sentido de inclusão na altura nos deixou assim um bocadinho perplexos, mas ao mesmo tempo ela foi sentida de uma forma muito real. E eu acho que tive agora estou-me a lembrar assim de vários pequenos encontros, mas eu acho que essa universalidade e essa forma igual com que todas as pessoas são tratadas acaba por trazer sempre histórias um pouco inusitadas, de conhecer se calhar artistas que nós estaríamos à espera de conhecer, de sentar ao lado, de comer lá na cantina ao lado de quem se admira ou com quem já se gostaria de ter uma relação há muito tempo. E por isso acho que o nome cabe muito bem, é mesmo uma festa, né? É mesmo uma festa, muito mais do que um festival. Exato. Qual é a importância da festa no contexto português, mais alargado, no mundo dos palop, que tu conheces bem? Eu acho que os portugueses são da farra e a festa principalmente quando é à volta da mesa, e aqui por mesa não falo só de comer, mas do sentar, do beber um copo, do ter um espaço onde se proporciona um convívio. Acho que um espaço ajardinado, um banco, um lugar onde as crianças também são bem-vindas, onde as pessoas mais idosas também são bem-vindas, são lugares onde se proporcionam festas à moda moçambicana ou à moda africana, em que as pessoas podem começar muito cedo, terminar muito tarde, mas que há sempre um espaço para ouvir uma história, um espaço de partilha. E então eu acho que na cultura africana a inclusão é muito importante, e aqui estou a falar de faixas etárias, de um lugar onde vêm as crianças, vêm os madalas, que são os mais velhos, as crianças adormecem, os mais velhos continuam ali a ter conversas sobre política. Eu lembro-me de ter esta experiência miúda, não é? De ir a festas com os meus pais, eles eram muito novos, e de ficar a ouvir ali conversas sobre política, sobre o Estado na nação, e nós, estando a viver cá, falávamos muito sobre as notícias que vinham de Moçambique, eu a querer dar a minha opinião, mas já a adormecer, mas haver este espaço, né, os miúdos fazerem parte e poderem fazer parte, e adormecem enquanto os pais estão a falar, mas depois de repente já abriu uma roda de dança, e está-se a partilhar discos, etc. Então o espaço da festa para mim é essencialmente um espaço de partilha, e consigo relacionar muito bem a festa com aquilo que é a cultura moçambicana, no meu caso, né? Só posso falar por Moçambique. A África é um continente muito grande, mas com a cultura portuguesa também, da comida, da mesa, da bebida, do lugar em que depois o pessoal já perde um bocado a noção do tempo, é isso. Yeah. Olhando para a tua ponte entre Moçambique e Portugal, como é que tu decidiste ser música e além disso tens esse papel mais ativista da sociedade? Isso foi crescendo naturalmente em ti? Bom, eu acho que o lado mais ativo na sociedade vem da minha educação, vem dos valores que os meus pais me passaram, e vem também da consciência de um lugar de privilégio, não é? Eu acho que quando se tem noção daquilo que é o nosso privilégio, aqui no caso sendo artista, de saber que a nossa voz chega a muitas pessoas, me deixa enquanto cidadã, não é? Separando aqui a cidadã da artista, me deixa enquanto cidadã consciente daquilo que é o privilégio da Selma enquanto artista. Eu chego à música
de uma forma nada preparada, nada premeditada. Eu estudei engenharia, eu ia ser engenheira, eu tive um convite para fazer parte de um grupo de gospel, como falava há pouco do gospel, porque houve um maestro que me ouviu a cantar e disse: bom, mas eu nem sequer sou religiosa, será que posso ir para um grupo de gospel? Sim, claro que sim, não sei o quê, aceitamos toda a gente. E eu começo a cantar assim de uma forma um bocadinho inesperada, surge um convite dos Reagan para se gravar um disco de gospel com os Reagan. Eu, como ouvia muita música, disse logo ao maestro: sim, temos que ir fazer, é uma banda muito fixe, etc. E com algum zelo lá fomos, e eu fiz alguns concertos, acabei por ficar a fazer parte da banda, éramos 6 ou 8, e às tantas recebi um convite para fazer parte da banda. E de repente estava envolvida com o mundo da música e não sabia muito bem nem como nem porquê, mas percebia que era uma coisa que me dava muito prazer e que me dava muito gozo. Obviamente os Reagan acabam por ser uma banda. Eu entro nos Reagan numa banda, numa altura muito boa da banda, com muita projeção internacional, com muita visibilidade, com o Legendary Tiger Man a começar a dar os seus primeiros passos, mas também a notabilizar-se enquanto artista a solo, e isso acabou por me dar uma visibilidade maior ainda, e portanto começo a receber muitos convites. Eu lembro-me na altura, sei lá, gravei com a Rita Red Shoes ou com Sean Riley, comecei a tocar com os Cacique 97, gravei com os Buraca, e eu percebi claramente que era pela forma como a minha imagem, mas acima de tudo a minha forma de ser e de estar, de alguma forma causou ali alguma curiosidade. Eu às vezes perguntava: mas há pessoas que cantam muito melhor do que eu, etc. Eu acho que tem mais a ver um bocadinho com esta postura um bocadinho I don't care, não é? Eu não nasci para ser artista, mas eu estou aqui, estou a divertir-me imenso e adoro música, adoro fazer música. Então a música acaba por acontecer assim, mas eu queria ser engenheira para voltar para Moçambique e fazer parte da reconstrução do meu país, de Moçambique. Mas quando eu começo a cantar cada vez mais, eu começo a perceber que a música é uma ferramenta, é um instrumento de transformação da sociedade, que, ao contrário da engenharia civil e do planeamento urbano, consegue ser um bocadinho mais eficaz e um pouco mais rápido. E eu comecei a sentir um pouco essa urgência e começo a trabalhar. Eu trabalhei durante alguns anos enquanto engenheira em paralelo com a música, e começo a perceber que se calhar a transformação que eu quero ver no meu mundo, na minha envolvente, ela é passível de acontecer através da arte, através da música. E começo-me a ver a mim mesma muito mais entusiasmada com a arte de fazer música do que propriamente com a engenharia, e começo a perceber então que para continuar a corresponder àquilo que era o meu sonho, aquilo que eu almejava, que era trazer Moçambique a um outro lugar, na forma como as pessoas viam, poderia ser feito através da música. E daí se calhar também as minhas escolhas em relação ao meu repertório, ao utilizar as línguas de Moçambique, ao utilizar os tecidos de Moçambique, ao utilizar os instrumentos tradicionais, no sentido de valorizar aquilo que era o meu património, mas também de o exportar e de trazer outra forma de ver Moçambique, não é? Então, se calhar os elogios todos que eu eventualmente recebesse no rock, no soul, no gospel, no jazz, porque entretanto também fui estudar jazz, eu queria que eles fossem alocados e direcionados para aquilo que era a cultura moçambicana, para aquilo que era o património de Moçambique, e obviamente utilizar essa voz e essa visibilidade para trazer algum bem ao mundo. Obviamente que a arte por si só já é uma forma de ativismo, mesmo sem ser panfletária, mesmo sem se ter um discurso político ou social. A arte, pelo bem-estar que traz, já é uma forma de transformação da sociedade. Mas eu comecei a perceber que o poder do microfone, os conhecimentos, os contactos, etc., poderiam ser potencializados para fazer outras coisas com as quais eu sempre tinha sonhado fazer. Primeiro, se calhar, através da engenharia, criar cidades mais sustentáveis,
ter um país que tivesse ordenamento de território, trabalhar nas questões do ambiente, etc. Eu comecei a perceber que era possível isso acontecer também através da música, trabalhar para uma sociedade mais igual, mais justa, mais próxima. Tudo isso era possível fazer através da música e se calhar de uma forma mais rápida. E mais espiritual também, não é? Como se fosse uma reconstrução espiritual e social, sim, claro, de Moçambique. Claro. Sim, eu acho que comecei a perceber essa urgência, como diz o Eugénio de Andrade, era urgente o amor, né? Mas que era urgente o amor através da minha profissão, desta forma mais prática. Como é que tu olhas para a situação atual de Moçambique, a situação social, política, claro, também associada, não é? Então, eu olho de uma forma crítica, mas construtiva, não é? Há muitas coisas que toda a história dos países que foram colonizados, aliás, do continente africano, vem de, sei lá, desde a própria... Hoje estava a ouvir, isto por acaso não sabia, hoje estava a ouvir uma pessoa a falar sobre a origem do nome do continente africano. O continente, a África não se chamava África, tinha um outro, tinha inclusive um outro nome. O continente africano foi estruturado e foi desenhado de uma forma a servir os interesses de quem colonizou, não é? E aqui estou a falar não estou só a falar obviamente das matérias-primas, etc., mas estou a falar de questões como as fronteiras, de questões de divisões étnicas, e as consequências disso são muito grandes, não é? Porque num continente em que as pessoas vivem de forma harmoniosa dentro das suas etnias, mas que depois elas são circunscritas a uma determinada linha, uma determinada fronteira, há conflitos que são naturais e que muitas vezes também são provocados. Então, os nossos países, e aqui falo especificamente de Moçambique, são fruto e consequência de muitas opções que em muitos momentos não foram decisões autónomas, não foram decisões independentes. E, portanto, Moçambique, a par de outros países, está no seu processo de construção, mais do que reconstrução, de construção da sua identidade, de valorização da sua identidade, do seu património, e por isso há muitas questões que eu vejo com preocupação, como a corrupção, como o terrorismo em Cabo Delgado, os casamentos precoces, por exemplo, a forma como as meninas, as raparigas, como se diz em Moçambique, muitas vezes são sujeitas a rituais que não são próprios da sua idade. Vejo com preocupação, mas também vejo com muita esperança e com muita expectativa os anos que estão para vir, porque vejo os moçambicanos também a trabalharem para que o seu país seja melhor. Eu, enquanto moçambicana, faço tudo aquilo que está ao meu alcance para que o meu país possa ser melhor, e neste momento tenho oportunidade para. E a falta de oportunidades muitas vezes mina aquilo que é o potencial de um país. E aqui falo de oportunidades económicas, não é? Mas também de oportunidades de posicionamento social, de visibilidade, né? E acho que cada vez mais pessoas se estão a posicionar socialmente em relação àquilo que são as preocupações de Moçambique. Daí também conseguir entender com muita lucidez as manifestações que houve no ano passado em relação às eleições, isto sem querer justificar se foram fraudulentas ou não foram fraudulentas, mas as manifestações, mais do que a questão das fraudes, etc., são uma manifestação de insatisfação de um povo perante aquilo que é a sua
situação social e económica, mas até há bem pouco tempo atrás isso era algo que não acontecia, as pessoas irem para a rua, manifestarem-se, e portanto eu vejo, obviamente com crítica, mas com algum distanciamento consigo perceber que é um processo de construção de muitas coisas que nos foram roubadas. No meu caso específico, consigo perceber que há um processo de emancipação que vem acontecendo comigo pela escolha de cantar nas línguas de Moçambique. E muitas vezes dizem, porque não canto em português, etc. E há aqui um processo de construção, nem falo de reconstrução, de construção, porque eu venho de uma família assimilada, a minha mãe não fala as línguas de Moçambique, o meu avô já não as falava, embora soubesse, já não as falava, para que pudesse estar socialmente integrado e que tivesse o estatuto não de indígena, mas de assimilado, para poder ter determinados privilégios sociais e económicos, coisas tão simples quanto poder atravessar uma rua a partir de uma determinada hora do dia. Ora, essa construção que está a ser feita, eu com 40 anos, agora tenho mais, né, comecei a aprender as línguas do meu país. Né, isso é um processo estranho, mas ao mesmo tempo também muito saboroso e que vai levar o seu tempo, e portanto quero acreditar que Moçambique precisa do seu tempo e merece ter esse tempo, não de olharmos para Moçambique como com repúdio, mas com esperança e com crítica, não é? De queremos mais, queremos melhor, claro. mas com o entendimento daquilo que é a nossa história, com o entendimento daquilo que é a história do continente africano, com o entendimento daquilo que é a própria cultura e a própria e mesmo aquilo que é o ensino. É? Portugal, quando os portugueses deixaram Moçambique, seria de esperar, né, que um país que foi colonizador que tivesse entregue muito, né, e às vezes ouvimos tipo, nós fizemos tudo, deixamos lá tudo, não sei o quê. Moçambique, 98% da população era analfabeta, então não há muito que tenha ficado para os próprios moçambicanos. A minha mãe fez parte de brigadas que andou pelo país inteiro a alfabetizar o país, né? Então nós estamos a falar de há 50 anos atrás 98% da população era alfabetizada, né? Então há um longo percurso a percorrer e estamos cá para fazer parte do lugar de crítica, mas do lugar de construção também. Sim, mas este trabalho, porque há sempre essa fusão cultural e há de haver sempre entre Portugal e Moçambique, tu és parte importante dessa relação, não é? Dessa união entre Portugal e Moçambique. Eu quero acreditar que sim. Eu vejo-me com toda a humildade como uma embaixadora dessa ponte, né, entre Portugal e Moçambique. Vivo em Portugal há 37 anos e só há 3 anos é que eu tenho a nacionalidade portuguesa. Mas considero-me portuguesa, sinto-me sou casada com um português, mas sinto que há uma ponte, e há coisas que precisam de ser esclarecidas, elucidadas às pessoas, não por força nem por violência, mas com alguma sensibilidade e sem medo de dizer as coisas tal como elas são, mas também com alguma inteligência emocional para entender como é que todos nós funcionamos e como é que as nossas mensagens podem chegar ao coração das pessoas, né? E eu procuro ser essa pessoa do lugar de conciliação e reconciliação, mas sem deixar de ser assertiva também em relação aos assuntos que me são caros. Uhum. Tu vais continuar a apostar nas línguas de Moçambique para os teus próximos trabalhos? Então, eu sinto-me assim um passarinho livre. Não sei que tenho mais vontade de cantar em português, porque é a minha língua também. Sinto que já fiz o meu statement, porque as últimas composições, e não falo só das minhas individuais, mas tudo aquilo que é colaborações com o Molinex, com o Stereossauro, a maior parte das colaborações que eu tenho feito ultimamente eu faço sempre questão de as fazer em Xangana, que é a minha língua do Sul.
E acho que há um statement que eu já o fiz aqui, pelo menos a nível dos meus primeiros trabalhos. Há um statement que já está feito, e estando o statement feito, eu posso fazer o que quiser, e posso fazer um álbum de punk rock and roll, ou posso fazer um álbum mais jazzístico. Enquanto artista a solo, sinto que já tive a oportunidade de mostrar aquilo que eu poderia querer fazer, e artisticamente às vezes é um bocadinho difícil quando começamos, e o primeiro trabalho a solo foi assim difícil, porque muitas pessoas tinham uma opinião a dar: devias fazer isto, devias fazer aquilo. Epá, foste por aí, tinhas tanto potencial para X, Y, Z, e nós sabermos o que é que queremos fazer, não quem somos, porque acho que nós estamos sempre a mudar, nós estamos sempre a mudar e queremos fazer outras coisas. Eu então, que gosto de, tanto posso ir para a música clássica, como para rock, como para a soul, etc., nós estamos em constante mudança, mas teve que haver muita teimosia da minha parte em fazê-lo, e em não vacilar em fazê-lo, porque foi muita a pressão inicial para fazer as coisas de uma forma diferente. E então não sei bem, eu estou a trabalhar em outras canções agora, etc., e a verdade é que aquilo que eu sinto é que tenho um bocadinho mais de liberdade para cantar noutras línguas, e não falo só de português, e já cantava em inglês, mas tenho um bocadinho, porque se calhar já existe uma sonoridade, existe uma identidade na qual eu navego, e essa liberdade de ter uma identidade já um bocadinho marcada também me permite experimentar outras coisas, e artisticamente isso interessa-me, poder experimentar coisas que eu não domino, áreas nas quais eu não estou completamente confortável, e eu não estava confortável. Como disse, eu comecei a aprender com 40 anos a falar as línguas do meu país, e esse desconforto muitas vezes me fazia pensar: bem, os moçambicanos vão pensar que esta é uma palerma, não é? Está lá, vive lá na Tuga, e agora vem para aqui cantar nas línguas de Moçambique, com sotaque português, que é o que os meus amigos dizem, tipo, tu falas xangana com sotaque português, que é normal, porque eu vivo em Portugal e aprendeste há pouco tempo, relativamente, não é? E sempre falei em português. Mas ao contrário daquilo que eu pensava, nenhum moçambicano sente vergonha do meu xangana com sotaque português. Os moçambicanos têm imenso orgulho e até acham estranho, tipo, como é que é possível uma pessoa que está lá longe sentir essa conexão e esse desejo de levar a sua cultura além fronteiras. Então acho que essa liberdade de já ter um caminho que comecei a percorrer me permite ir para outros lados e cantar noutras línguas e de outras formas, e até noutras sonoridades, mais do que as línguas, até noutras sonoridades. Tens alguma surpresa preparada para o concerto da festa que possas revelar? Vai ser tudo surpresa? Não deixa de ser surpresa. Mas certamente trarei canções novas. Acho que essa é a única surpresa que eu posso deslindar. É assim, setembro é sempre aquele início de ano letivo, e felizmente eu tenho tido o privilégio de levar a minha música para muitos lugares, e acho que é um tempo de começar novas coisas, e vai haver 2 surpresas, mas tenho que esperar. São mesmo surpresas oficiais. Não é porque sejam 2 canções novas, é porque são duas coisas diferentes, e estou muito contente em poder fazer finalmente este concerto. Pensei tipo, finalmente vou poder cantar na Festa do Avante o meu repertório, sem ser, eu fui há pouco tempo cantar com a orquestra do Hot Club, que também é outra camada que tenho e que gosto muito, mas levar Moçambique para a Festa do Avante, Moçambique para Portugal, é algo que me deixa mesmo muito feliz. A Festa do Avante é pródiga em parcerias e novas parcerias entre artistas. Tens alguma parceria em vista?
Não, por acaso não tenho, mas é pura e simplesmente porque eu ainda não sei qual é que é o alinhamento da festa, porque há muitas pessoas que eu sei que vão estar na festa, ou que estão a compor para mim, ou com as quais eu tenho assim algumas relações mais próximas, e certamente que se houver alguém que estiver a tocar no mesmo dia que eu, há de surgir um convite, tipo, olha, vem tocar comigo, não intencionalmente, mas Sim, naturalmente. eu gosto, é muito comum, e eu acho que às vezes até alguns músicos ficam assim um bocadinho em pânico, que é, se eu sei que eu vou tocar em algum sítio, há de sempre haver um momento em que convido toda a gente e vamos e juntamos, etc. Lembro-me de há uns anos atrás o Samuel Luria ir tocar na mesma festa que eu, e mais pronto, e ele obviamente sabia, olha, a Selma vai-me convidar para cantar, eu disse, olha, vou-te convidar para cantar, mas aconteceu o inusitado, que foi o meu baterista não perdeu o avião, mas entrou no avião, mas havia uma tempestade e teve que voltar para trás, e a cerca de 4 horas do concerto o baterista de Samuel Luria teve que aprender as minhas músicas e veio ele tocar comigo, e aconteceu ali um milagre qualquer. Ele não conhecia sequer as músicas, esteve a ouvir e tocou ali assim meio automaticamente. Eu me recordo na Madeira de estarmos no Festival a Leste e estar a Lena D'Água, a Maria Reis, Bateu Matou, o Manel, sim, mas o Manel tocava com a Lena D'Água, e eu convidei literalmente todos para irem para cima de palco e para tocarem, e foi muito especial, mas isto também porque eu promovo e dou muito valor à comunidade e às parcerias que podem surgir, até deste lado assim meio inusitado, não é? Que tipo, ela agora canta nas línguas de Moçambique e ritmos coisas, e agora o que é que eu vou lá fazer, não é? E é possível fazer uma parceria com a Surma, com o Rodrigo Leão, com o Molinex, com o Samuel Luria, e manter a minha identidade e fazer uma festa na qual todos nós sintamos parte. Claro, ficamos à espera. Para terminar, uma mensagem que queiras deixar a quem vai à festa em primeiro lugar, e a quem não vai, mas deveria ir. Bem, para quem vai à festa, eu espero que nós possamos celebrar. Vivemos um momento no mundo, não só em Portugal, vivemos um momento em que nos estão a tentar convencer de que a união não faz a força, e o meu lema é e sempre será: sozinho até podemos ir mais depressa, mas juntos vamos mais longe. Então, que as pessoas que vão ao concerto, que vão com esta expectativa de partilha, de solidariedade, de união. Aqueles que não vão, temos pena porque estarão mais sozinhos, mas deveriam. Ok, obrigado, Selma. Obrigada. E mais felicidades para o teu futuro. Vemo-nos na festa, se não for antes. Sim, espero que sim. Um abraço. Não se esqueçam, podem comprar as EPs para aquilo que será mais uma festa épica, como sempre, a Festa do Avante. Até breve. As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante.